Capítulo 19. Reinando sobre demônios e doenças. O reinar no reino de Deus vai além do natural. Ele é espiritual. Para vencermos nossas batalhas aqui na terra, precisamos entender quem são os nossos verdadeiros inimigos: principados, potestades e forças espirituais do mal. Paulo nos ensina em Efésios que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes malignos nas regiões celestiais. E para vencer, temos a armadura de Deus e o poder do nome de Jesus. Jesus nos deu poder para reinar. Ele disse: expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais são a prova de que o reino de Deus chegou e que estamos reinando. Quando o reino de Deus se manifesta, os demônios são derrotados e as doenças são curadas. Não tenha medo, você carrega o poder do Espírito Santo para vencer qualquer resistência espiritual. Você foi chamado para reinar sobre demônios e doenças. Em nome de Jesus Cristo, vamos avançar e reinar com autoridade divina. Aleluia! Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso 19º dia do nosso jejum, chamados e treinados para reinar. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 19, reinando sobre demônios e doenças. Quero ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o reinar no reino de Deus vai muito além do natural. Ele envolve o sobrenatural. Nós precisamos entender nessa luta, nessa guerra, quem são nossos inimigos. E o texto que eu acabei de ler aqui nos mostra que nossos inimigos, eles são espirituais. São os principados, são as potestades, são os dominadores, são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Então, para que você e eu possamos vencer e reinar, é necessário tomar essa armadura que Paulo fala. Você tem que vestir essa armadura. É ela que vai te blindar e que vai te capacitar para que você possa lutar as guerras espirituais. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firme contra a cilada do diabo. Você sabe que o inimigo, ele está sempre lutando contra aquilo que Deus nos chamou para fazer, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, e é necessário você tomar essa armadura e se vestir dessa armadura. Mas Jesus, ele nos garante que nós temos condição de vencer. Por quê? Porque ele já nos deu poder e autoridade. Eu quero ler com vocês aqui mais um texto que está em Marcos, capítulo 16, 15, que diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. E se puserem sobre as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, por mais que você esteja numa luta espiritual, Jesus já nos deu poder e autoridade sobre os demônios. Você tem esse poder, essa autoridade através do Espírito Santo para expulsar os demônios, para curar os enfermos. E esse poder, essa autoridade vem com o jejum, vem com a oração. É por isso que nós estamos nesses 21 dias de jejum, orando e jejuando. Para quê? Para que a autoridade e o poder ela possa fluir em nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos entender é que quando o reino de Deus se manifesta,
no meio da igreja, nesse mundo tenebroso, os sinais também, eles vêm junto. Que sinais são esses? Os sinais sobrenaturais. A cura, a libertação de alguém que está numa possessão demoníaca. Então, Jesus nos deu esse poder e essa manifestação acontece no dia a dia. Então, não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nenhuma oposição espiritual que não possa ser vencida. Pelo contrário, Jesus nos garante que nós temos que expulsar os demônios. Então, o demônio ele não tem poder sobre teu corpo, os demônios não têm autoridade sobre a tua família, não. Quem tem poder e autoridade é aqueles que são chamados, aqueles que foram capacitados, ungidos pelo Espírito Santo, para que desenvolvam o seu chamado. E por fim, você não precisa ter medo. Sabe por quê, amado? Que você não precisa ter medo do mal, do diabo, dos seus demônios, porque você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, eu estou com vocês até o final dos séculos. Eu estou com vocês em qualquer batalha, em qualquer luta. Mas você não pode ter medo do inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você agora. Se você estiver passando por alguma enfermidade, se você estiver com algum problema de saúde emocional, espiritual, pastor, eu estou sentindo algo no meu corpo que eu acredito que não é físico, é espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você nessa live e declarar que o poder do Espírito Santo vai tocar em você e você vai ser livre de todo mal. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento agora cada pessoa que está nessa live. Meu Deus, cada um, Pai Santo, que está escutando essa palavra, e eu declaro agora a libertação de todas as doenças, de qualquer tipo de enfermidade no corpo. Eu declaro agora a cura agora, meu Deus, dos órgãos, dos ossos, meu Deus, toda dor de cabeça sai agora, meu Deus, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, libertação de pensamentos malignos, eu declaro que o poder das trevas não tem mais influência sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém passando agora por uma depressão, meu Deus, seja curada agora. A síndrome do pânico, seja curada agora. Eu profetizo e declaro libertação e cura em nome do Senhor Jesus. E se você crer, recebe, diga comigo, amém e graças a Deus.